Bom, meus queridos irmãos e irmãs, quando eu era pequeno, eu me lembro de ter assistido certa vez o enterro de um rei num filme. O rei tão poderoso em vida e agora ele estava deitado numa carroça simples, né, coberto apenas com um pano rústico em cima dele. E o povo olhava em silêncio. E o narrador dizia assim: assim termina toda a glória humana, reduzida a pó e silêncio. E esses dias, quando recebemos a notícia do falecimento do Papa Francisco, me veio essa cena na minha mente, não porque o Papa fosse um rei terreno, nem, né, mas porque ele, como todo servo de Deus, nos lembra de que até mesmo os maiores entre nós terminam sua corrida nessa terra e se apresentam diante do Senhor. E o falecimento de um Papa não é apenas um evento jornalístico, político ou histórico. Para nós, é um sinal espiritual, é como soar de um grande sino, chamando toda a igreja a refletir em quem confiamos, na força humana ou na misericórdia de Deus. O Papa Francisco, como tantos outros antes dele, teve seus erros, seus acertos, suas limitações, mas o que importa agora é que a igreja continua, porque ela não é sustentada pela força de um homem, mas pela fidelidade do Senhor. E foi o Senhor que disse: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E eu me lembro também de uma história real, viu? Muito simples, que um padre polonês contou. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade onde ele morava foi bombardeada. A igreja foi destruída. O seminário foi destruído. As escolas foram fechadas. E ele era criança e perguntou para o avô: vovô, a igreja acabou? O velho, né, de cabelos brancos, sorriu para ele e respondeu: meu filho, a igreja nunca acaba, porque ela não é feita de pedra, nem de homens. Ela é feita de Cristo. E é com esse espírito que hoje queremos olhar para o momento da igreja. Não com medo, não com revolta, não com desânimo, mas com olhos lavados pela divina misericórdia. Vivemos tempos em que muitos tentam instrumentalizar a igreja. Ideologias, poderes políticos, falsas doutrinas. Existe uma guerra silenciosa, não feita de armas, mas de palavras. Uma tentativa de dividir os fiéis, de semear desconfiança, de esfriar o amor. Mas para nós que confiamos na misericórdia, há um outro caminho. E é o caminho de quem olha para o lado aberto de Cristo e diz: sei em quem pus a minha confiança. Hoje, vamos juntos fazer um percurso, então, de esperança. Primeiro, mergulhar na essência da divina misericórdia. Depois, reconhecer como a misericórdia conduziu e ainda conduz a história da igreja. E, enfim, renovar em nossos corações o grito mais forte que podemos dar em tempos de incerteza: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Quando pensamos em divina misericórdia, muitas vezes imaginamos apenas uma imagem bonita, Jesus com dois raios saindo do peito, um vermelho e um branco. Mas a divina misericórdia é muito mais do que uma pintura, uma oração ou até mesmo uma devoção. Ela é o coração do Evangelho. Deus revelou esse mistério de maneira especial a uma jovem simples, escondida num convento na Polônia, Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina era tão humilde que mal sabia escrever direito. Seus superiores duvidaram dela. Alguns padres, inclusive, a desprezaram. E mesmo assim, foi a ela, não a teólogos brilhantes ou a reis poderosos, foi a ela que Jesus confiou esta missão. E Jesus dizia: fala ao mundo da minha grande e insondável misericórdia. É o último recurso para a salvação. Depois virá o dia da justiça. Está no diário, número 998. Imagine isso, o maior dom de Deus para os tempos modernos
foi confiado a uma freirinha escondida, que lavava o chão do convento em silêncio. E isso já nos ensina algo. A misericórdia não se revela aos fortes, mas aos pequenos. Tem uma história que ilustra isso e vem da vida de Santa Faustina. Certa vez, ela viajou a um hospital para visitar doentes. E no caminho, ela viu uma moça que, ricamente vestida, olhando pela janela, né, Jesus falou ao coração de Faustina: vai até ela e fala da minha misericórdia. Santa Faustina, bem tímida, ela ficou com medo, pensou, mas como é que eu vou abordar uma estranha assim? Mas obedeceu. Aproximou-se dela e disse: Senhora, Jesus me pede para lhe dizer que ele a ama e que sua misericórdia é maior do que qualquer culpa. A mulher caiu em prantos. Contou que naquela manhã estava decidida a tirar a própria vida. E aquela palavra salvou sua vida e a sua alma. E essa é a força da misericórdia. Alcançar o abismo antes que o abismo nos engula. A mensagem, então, da Divina Misericórdia, ela é simples, mas é profunda. Podemos resumir em 3 atos. Primeiro, confiar na Divina Misericórdia. O maior sofrimento de Jesus, e ele revelou isso a Santa Faustina, é a falta de confiança das almas. Ele disse: as almas que confiam na minha misericórdia são as mais felizes, pois eu mesmo cuido delas. Está no diário número 1273. Imagine uma criança num barco no meio da tempestade. Se ela confia no pai que segura o leme, mesmo com o mar agitado, ela dorme tranquila. Assim também nós. Confiar na misericórdia é abandonar o leme da vida nas mãos do Pai. Segundo ato, praticar a misericórdia. Não basta confiar, precisamos também viver a misericórdia. Com palavras, consolando quem sofre, com gestos, ajudando quem precisa, com oração, oferecendo até mesmo nossos pequenos sacrifícios pelos outros. Tem uma outra história, né, que no convento de Santa Faustina, quando ela estava doente, ela se oferecia para os serviços mais pesados, limpar banheiros, né, e era para praticar a misericórdia no oculto. E é nesses detalhes que a misericórdia se encarna. E o terceiro ato, proclamar a misericórdia. Jesus pediu que espalhássemos essa mensagem ao mundo inteiro. Não podemos guardar para nós, assim como uma pessoa que descobre uma fonte no deserto, corre para avisar os outros. Também nós que encontramos a misericórdia, devemos proclamá-la. E foi para isso que São João Paulo II instituiu o Domingo da Misericórdia. Não, e veja como Deus confirma seus sinais. João Paulo II morreu precisamente no sábado à noite, que já era liturgicamente o Domingo da Misericórdia. Uma religiosa que o acompanhava testemunhou que, antes de morrer, ele pronunciou suas últimas palavras: deixe-me ir à casa do Pai. Não, que cena poderosa, um Papa que entregou ao mundo a mensagem da misericórdia e adormece nos braços da misericórdia na hora da sua morte. Então, meus irmãos, o mundo hoje está sedento de paz, de sentido, de vida verdadeira. Mas a paz verdadeira, aquela que não se desfaz com os ventos da história, só se encontra numa coisa: na divina misericórdia. E, como Jesus advertiu a Santa Faustina, a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Está no diário, no número 300. E hoje, Jesus nos chama de novo a confiar, a viver a misericórdia, a proclamar a misericórdia para o mundo. E se você escuta esse chamado, é porque ele ainda tem esperança em você. Tem uma história antiga
contada entre os primeiros cristãos que diz assim, que em Roma, no tempo das perseguições, um velho cristão foi preso. E os soldados zombavam dele. Onde está o teu Deus agora? A tua igreja acabou. E aquele homem com o corpo muito machucado, a túnica rasgada, ele respondeu calmamente: a igreja? Ela está dentro de mim, porque a igreja é Cristo, e Cristo ressuscitou. Então, irmãos, a igreja nasceu não da força dos homens, mas do lado aberto de Cristo, na cruz. Quando o soldado perfurou o peito de Jesus, saíram sangue e água. E são símbolos do batismo e da Eucaristia. São sinais da vida nova. E ali, naquele momento de aparente derrota, Deus estava fundando a sua igreja. Por isso, a igreja é essencialmente uma obra da misericórdia. Ela é um hospital para pecadores, não é um clube para os justos. E essa verdade ela foi relembrada de modo muito forte pelo Papa Francisco, que chamou a igreja de um hospital de campanha depois de uma batalha. Imagine essa imagem. Não uma catedral impecável, de paredes douradas e ar-condicionado, mas um hospital improvisado no meio do campo, cheirando a sangue, suor e lágrimas. Um hospital onde cada médico e enfermeiro corre para salvar os feridos, sem tempo para julgá-los. Essa é a verdadeira identidade da igreja. Não perfeição sem feridas, mas amor sem limites. Os três últimos papas, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, foram cada um à sua maneira instrumentos da misericórdia. João Paulo II, ele sofreu na própria carne o drama da humanidade moderna. Ele perdoou o homem que tentou assassiná-lo. Ele instituiu a festa da Divina Misericórdia. Bento XVI era um intelectual brilhante que mostrou que fé e razão não se opõem. Falou da misericórdia como o nome novo de Deus. E olha, ele renunciou ao papado por amor humilde à igreja, num gesto de confiança na providência. E o Francisco trouxe para o centro a realidade dos feridos, dos pobres, dos marginalizados. Ele lembrou que antes de discutir leis e normas, devemos tocar as feridas das pessoas. E repetiu incansavelmente: o nome de Deus é misericórdia. Mas é importante dizer, a verdadeira misericórdia não é permissividade. Pense numa mãe amorosa. Ela acolhe o filho machucado, limpa as suas feridas, enxuga suas lágrimas, mas também diz para ele que certas coisas não pode fazer, para não se machucar de novo. Assim é a igreja, misericordiosa como uma mãe, fiel à verdade como uma mestra. Quando a igreja ensina que algo é pecado, não está fazendo isso para nos reprimir, mas para nos proteger. Quando a igreja nos chama à conversão, é um ato de amor, não de julgamento. Quero contar aqui uma história real que ilustra isso que eu acabei de falar. Durante a preparação para o Jubileu da Misericórdia, um jovem que vivia longe da igreja, ele procurou um confessionário improvisado numa praça lá em Roma. E tremendo, ele disse para o padre: Padre, eu nem sei se acredito em Deus, mas eu preciso de misericórdia. O padre sorriu e respondeu: a tua própria sede já é um sinal de que Deus acredita em ti. E aquele jovem chorou como uma criança. E naquele dia, depois de anos longe da fé, ele voltou para casa. É isso que a igreja existe para fazer: chamar os feridos de volta, tratar suas feridas, devolvê-los ao abraço do Pai. Portanto, meus irmãos, se às vezes nos escandalizamos com as feridas da igreja, temos que nos lembrar, ela é como o bom samaritano. Ela está suja de poeira,
porque caminha pelas estradas. Ela está ferida, porque carrega os caídos nos braços. A igreja é santa, não porque os seus membros sejam impecáveis, mas porque nela habita o Espírito da misericórdia. E essa misericórdia não será vencida. Tem uma história que os antigos contavam sobre o cerco de uma grande cidade medieval. Durante anos, os inimigos tentaram derrubar as muralhas dessa cidade. Usaram catapultas com fogo, com exércitos imensos, e fracassaram miseravelmente. Então eles mudaram de tática. Começaram a mandar espiões disfarçados de mercadores, amigos, peregrinos, e aos poucos corromperam os guardas. Eles enfraqueceram os portões, eles dividiram o povo, e a cidade caiu. Não pela força de fora, mas pela divisão de dentro. Meus irmãos, essa história se parece assustadoramente com o que vivemos hoje na Santa Igreja. Durante séculos, o mundo atacou a igreja de fora. Perseguições sangrentas, ditaduras, revoluções, ideologias das mais terríveis. Quantos mártires, quantos santos enfrentaram essas tempestades com coragem? E a igreja, como uma barca açoitada, mas firme, atravessou as ondas. Mas hoje a estratégia mudou. Hoje os inimigos da fé, eles agem de dentro para fora. Eles não atacam frontalmente, mas eles infiltram. Eles não zombam, mas louvam com segundas intenções. Eles não ferem com a espada, mas com a confusão e a divisão. Pensem nisto. Quem diria, há 50 anos, que veríamos organizações maçônicas, partidos pró-aborto, movimentos anticristãos elogiando um Papa? E não é por amor verdadeiro à igreja, muito menos por amor verdadeiro ao Papa, mas para usá-la, manipulá-la, deformá-la diante dos olhos do mundo. Eles não mudaram de coração, eles mudaram de estratégia. E eu lembro de uma história de guerra, né, que todos conhecem, que durante a Batalha de Troia, os gregos perceberam que não podiam vencer os troianos pela simples força. Então eles construíram o famoso cavalo de Troia, uma oferta de paz falsa, dentro da qual eles esconderam muitos soldados. E os troianos inocentes abriram as portas e ruína total. Quantos cavalos de Troia hoje querem entrar na igreja? Ou já estão dentro? Quantas vozes dizem, vamos modernizar, vamos adaptar, vamos deixar para trás o que é antigo, vamos desobedecer o Papa? Mas por trás dessas palavras, muitas vezes não há amor, há traição. No meio dessa confusão, muitos católicos estão se perdendo. Alguns se revoltam, caem em ódio, amargura, desejam destruir o que amam. Outros ficam resignados, se tornam mornos, indiferentes, acomodados. Outros até se desesperam, perdem a fé, abandonam a igreja, vão para outra igreja. Mas qual é o caminho que Jesus nos ensina? O caminho da fidelidade paciente, o caminho da confiança inabalável na misericórdia de Deus. Tem uma história maravilhosa na vida de São Francisco de Assis. Quando viu que dentro da igreja tinha escândalos e corrupção, São Francisco não se revoltou, nem fugiu. Ele se ajoelhou diante de um crucifixo e ouviu Jesus dizer: Francisco, reconstrói a minha igreja. E como ele reconstruiu? Não com discursos violentos, não com rebeliões, mas com amor, pobreza, humildade, fidelidade. Ele foi uma chama viva da misericórdia no meio da noite da igreja. Hoje, meus irmãos, é a nossa vez. Não somos chamados a destruir a igreja. Somos chamados a reconstruí-la com amor fiel, paciente. Não somos chamados a combater os irmãos. Somos chamados a curar as feridas com a misericórdia. E não somos chamados a perder a esperança. Nós somos chamados a ser centelhas da misericórdia,
como Santa Faustina profetizou. Da Polônia sairá a centelha que preparará o mundo para minha última vinda. Olha, está no diário de Santa Faustina, número 1732. Hoje muitos querem nos convencer de que a igreja vai acabar. Mas lembrem-se do que disse Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno pode espernear, o mundo pode zombar, os traidores podem se infiltrar, mas a Igreja de Cristo permanece de pé, sustentada pela habilidade dos homens, mas não sustentada pela habilidade dos homens, mas pela fidelidade do Espírito Santo. Assim como numa grande tempestade, o marinheiro mais sábio não abandona o navio, mas se amarra ao mastro, nós hoje precisamos nos amarrar à cruz de Cristo e dizer: eu fico, eu confio, eu espero, porque Jesus é fiel e a sua misericórdia não faltará. Existe uma história simples, mas muito poderosa, que Santa Faustina contou no seu diário. Ela viu em visão duas estradas diante da humanidade. Uma estrada larga, cheia de flores, de festas, de gargalhadas, que terminava abruptamente num abismo de desespero. E uma outra estrada estreita, cheia de pedras, de cruzes, de lágrimas, que levava à luz eterna. Essa visão é atual. É mais atual que nunca. Hoje, como nunca, precisamos escolher em qual estrada queremos caminhar. O mundo grita: confia em você mesmo, confia no poder, no dinheiro, na política, na ciência, no seu trabalho, no seu esforço. Mas Jesus sussurra: confia em mim. Não é um convite fácil. Confiar em Jesus na bonança é simples, mas confiar em Jesus na tempestade, quando a igreja sofre, quando a vida dói, quando tudo parece desmoronar, isso é um ato heróico, é um ato de fé. Pensamos no momento. Imagina Pedro, o apóstolo, naquela madrugada escura, no lago de Tiberíades, o barco balançava violentamente, o vento uivava, as ondas pareciam monstros querendo devorá-los, e então Jesus aparece, caminhando sobre o mar. Pedro, assim, impetuoso como sempre, ele grita: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti sobre as águas. E aí Jesus sorri, né, e diz: vem. E Pedro salta do barco e por um instante ele anda sobre as águas, olhando fixamente para o Senhor. Mas quando tira os olhos de Jesus e olha para o vento, começa a afundar. O que Jesus faz? Estende a mão e o levanta. Irmãos, esta é a nossa história. Essa é a nossa história hoje. A barca da igreja parece balançar, o mundo parece ruir, a fé parece vacilar. Mas enquanto mantivermos os olhos fixos em Jesus, caminharemos até Ele, mesmo sobre as ondas da tempestade mais violenta. E se olharmos para os ventos, para as crises, para os escândalos, para as notícias, para as decepções, vamos afundar. Mas se olharmos para a misericórdia, seremos salvos. Por isso, hoje faço a você um convite pessoal. Renove sua confiança. Decida-se aqui e agora a ser um instrumento da misericórdia no mundo. Escolha com coragem a estrada estreita da fé. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos quem segura o futuro em suas mãos. E esse alguém é o Cordeiro Imolado, o Rei da Misericórdia. Então eu quero terminar com uma última história. Conta-se que num campo de concentração nazista, uma menina judia, à beira da morte, escreveu na parede de sua cela estas palavras: Eu creio no sol, mesmo quando ele não brilha. Eu creio no amor, mesmo quando não o sinto. Eu creio em Deus, mesmo quando ele está em silêncio. Que fé incrível!
Que confiança inexplicável! Assim deve ser a nossa fé hoje. Uma fé que confia na misericórdia, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na escuridão. E assim, todos juntos neste dia, neste tempo histórico, com toda a nossa alma, com toda a nossa pobreza e esperança, rezemos. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém.